Olá, turma! Dando continuidade a queimaduras, neste nosso encontro vamos falar sobre a regra dos 9, né? Que é super importante para a gente avaliar esse doente, para ter uma terapêutica, sobretudo na hidratação, que nós falamos, e vocês já sabem que esse paciente ele desidrata. No atendimento dele a gente tem que ficar super atentos a justamente, primeiro, a espessura, que nós falamos, né, no início, que é primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, segundo PHTLS, e agora a superfície corporal queimada, que é a conhecida regra dos 9. O que é que acontece? Para avaliar um doente adulto, é bom dizer isso, adulto, que fique bem claro, nós vamos analisar o corpo todo como 100%, o corpo todo 100%. Então, o que é que nós vamos fazer neste momento? A regra dos 9, para saber a superfície corporal queimada deste doente e, consequentemente, a gente poder subdividir ele como pequeno queimado, médio queimado ou grande queimado, nós vamos precisar utilizar a regra dos 9. Ora, no adulto, nós vamos analisar, mais uma vez dizendo, como todo o corpo, como 100%. Então, o que é que acontece? Essa regra dos 9, a cabeça e pescoço vale 9, né? Membro superior e esquerdo e direito, cada membro vale 9, não é isso? Então, cabeça 9, membro superior direito 9, membro superior esquerdo 9. O que é que acontece? O dorso à frente vale 18, né? Atrás vale 18, entende? A perna vale 18 e o membro inferior esquerdo 18 e o outro membro inferior direito 18. E vai totalizar aí 99. E aí 1% é justamente a genitália. Perfeito? Isso. No adulto. Então, no adulto tem um mnemônico para a gente gravar. Aí, fazendo a referência ao nosso grande professor Diego Diniz. Para todo mundo é regra dos 9. Para nós é regra dos 9, depois eu dobro. Regra dos 9, depois eu dobro. Cabeça e pescoço, 9. Membro superior direito, 9. Membro superior esquerdo, 9. Descendo, quando você abaixa a cabeça, quando você dobra, você vai dobrar. Justamente, você dobra o corpo. Isso é um macete para a gente aprender. Você dobra o corpo e aí você vai encontrar o quê? De 9, você vai dobrar. Dobra, as pernas são o quê? O dobro de 9, 18. Perfeito. E aí, o dorso 18, a frente também 18, o dorso 18, a frente 18, nós vamos encontrar aí 99 e aquele 1% é justamente a genitália. E aí a gente tem uma noção de superfície corporal queimada deste doente adulto. Falando da criança, a única diferença que nós vamos ter aí é justamente na cabeça e nos membros inferiores. Ou seja, na criança, essa regra dos 9 a gente vai aplicar se você pegar uma criança, obviamente, queimada. A cabeça não vai valer 9, e sim vai valer o quê? 18. Os membros superior e inferior continuam como 9. As pernas, quando a gente dobrar, neste momento, na criança, cada uma vale 13,5. 13,5 membro inferior esquerdo, 13,5 membro inferior direito. A frente vai valer 18 também e o dorso vai valer 18 também. E 1% é o que? A genitália. Perfeito, na criança. E aí existe uma fórmula que é descrita para poder fazer a hidratação desse doente, né? Sendo que uma das estratégias no atendimento pré-hospitalar ou no intra-hospitalar aí, nós vamos analisar que, como esse paciente tem um risco de desidratação, nós temos que pegar 2 acessos venosos, né? 2 acessos 14, falamos em gel por 28 aí, 14 de um lado e 14 do outro, para poder produzir a hidratação desse doente com qualidade. Então, se você estiver diante de um paciente que queimou um pequeno queimado, que aí teve só o braço, o membro superior direito. Então, pela regra dos 9, ele tem 9
100% da superfície corporal queimada. E aí tem a fórmula da hidratação. Essa fórmula é a fórmula de Parkland, que o que é que acontece? Vai fazer de 2 a 4 ml vezes a percentagem da superfície corporal queimada vezes o peso desse paciente. Justamente, esse cálculo, gente, o emergencista, na verdade o médico, ele vai fazer na hora, e aí a gente vai hidratar esse paciente com os 2-gel-14, a enfermagem fica com essa parte de pegar, fazer o acesso, para a gente infundir aí neste momento, dando prioridade ao Ringer lactato. Justamente porque quando a gente desidrata, quando a gente perde tanto líquido como eletrólitos. Então, como o Ringer com lactato, ele já é um soro que ele tem uma especificidade diferenciada do soro fisiológico, que só tem, né, cloreto de sódio. Então, a gente dá prioridade, não que não possa usar, dá prioridade ao Ringer lactato, um paciente queimado, vítima de queimadura. Observe, neste instante, após realizado essa fórmula, a fórmula de Parkland, e visto a regra dos 9, em que eu consigo estabelecer ali em que tipo de doente eu estou lidando, né? A gente vai falar sobre as gravidades. A gravidade de queimadura vai depender de diversos fatores, sobretudo aí, gente, da extensão, né? Extensão, a gente vai ligar diretamente à superfície corporal queimada, a extensão do corpo que foi queimada, e aplicar a regra dos 9, e para a terapêutica nós vamos aplicar a fórmula de Parkland, né? No adulto, 2 a 4 ml vezes a superfície corporal queimada vezes o peso do paciente. Isso aí já foi dito. Para também ter uma gravidade, nós temos que ver também o nosso primeiro encontro, o vídeo, a profundidade. Qual foi a profundidade dessa queimadura? Foi uma queimadura de 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau. Tudo isso vai depender para eu saber diante de que tipo de queimada eu estou. A presença de trauma, houve trauma ou não, presença de comorbidades é super importante, né? Houve lesão inalatória, né? Importante essa lesão inalatória, gente, porque nós vamos perceber que grandes queimados que inalou muita fumaça, em muitas situações prevista aí a garantia da via aérea, porque pouca hora esse paciente pode evoluir com um edema de glote, então é prudente garantir uma via aérea através da intubação orotraqueal, né? Vai depender aí também da faixa etária, né? Se eu estou diante de um idoso, se eu estou diante de uma criança, se eu estou diante de pessoas, de um jovem, tudo isso vai ser importante aí para são fatores importantes aí para a gravidade da queimadura. Órgão atingido, se atingiu órgãos nobres, eu estou diante de um paciente que pode atingir aí, como a gente já disse, uma queimadura de 4º grau, que possa atingir órgãos internos, né? Se eu estou diante de uma queimadura elétrica e química, olha aí quando eu falei para vocês que a queimadura elétrica, nós temos que ter uma atenção especial, porque ela pode causar tanto a rabdomiólise, como a rabdomiólise vai fazer uma alteração na bomba de sódio e potássio. O potássio que está dentro vai sair, o sódio que está fora vai entrar, e aí vai gerar um aumento desse potássio que pode gerar arritmias cardíacas, inclusive graves, né? Sobretudo uma fibrilação ventricular, e o aumento da mioglobina, que pode levar também a toxicidade renal. Tranquilo? Super importante isso, nós vamos classificar, super importante, nós sabemos isso para classificar se eu estou diante de um pequeno queimado, que a gente chama de leve, queimado leve, né? Se eu estou diante de um médio queimado, ou diante de um grande queimado, porque a partir disso é que eu vou analisar e promover a minha assistência com qualidade. Um pequeno queimado, quando você pode estar em sua ocorrência aí, vai ocorrer uma lesão de 1º grau em qualquer extensão, né? Eu estou diante de um pequeno queimado. As lesões de 2º grau pode atingir aí só de menos de 10%,
da superfície corporal queimado do adulto e 5% aí da criança. A literatura traz dessa forma. Então a gente vai fazer o quê? Por isso que é importante a gente saber a regra dos 9, para saber se eu tenho apenas 10%, um leve queimado, como eu dei o exemplo de um membro só, né? Se eu estou diante de 9%, eu vou fazer aí, eu estou diante de um paciente que é um pequeno queimado ou queimado leve, e aí eu vou fazer a forma de Parkinson para fazer a hidratação desse paciente de acordo com a superfície corporal queimada. Mais o queimado médio. Esse queimado médio, ou médio queimado, ele vai ter uma ocorrência de queimadura de segundo grau já, que acomete de 5 a 10% da superfície corpórea em criança, e em adulto já vai levar isso aí de 10 para 20. Analisem que é um pequeno queimado, nós falamos até 10, e aí 10 em adulto, 5 em criança. Aqui eu já vou ter de 5 a 10 em criança e de 10 a 20 no adulto. E eu vou ter o quê? Queimadura de terceiro grau, que até 10% em adulto, sem comprometer a face, isso é importante falar, mão, períneo e pé, além de qualquer queimadura que envolva a mão, pé, face, pescoço e axila, né? Se eu não estiver diante aí de uma queimadura de terceiro grau, eu estou diante de um queimado médio. Por que é interessante saber isso? Para também fazer o cálculo, a regra de Parkinson, para fazer a terapêutica de hidratação desse doente. E um grande queimado, quando eu vou dizer que esse paciente é um grande queimado? Ora, analisado os fatos que falamos anteriormente, nós vamos fazer a primeira coisa. Esse grande queimado, ele vai ter queimadura de segundo grau, né? Sendo mais de 15% em crianças e mais de 20% em adultos. Queimou mais de 20%, grande queimado. No adulto, na criança, 15%. Ou seja, se eu tiver uma ocorrência aí que eu pegue um paciente que queimou o tórax e os membros superiores, eu já estou aí diante de uma ocorrência maior do que 20%, né? Porque só o tórax é 18, com mais 18, 36. Grande queimado, vai realizar a forma de Parkinson no adulto 2 a 4 ml, vezes a superfície corporal queimada, vezes os 36, vezes o peso desse paciente, vai dar aí o volume correto para realizar essa hidratação, de forma muito eficaz. Mais uma característica para um grande queimado, se eu tiver uma queimadura de terceiro grau, mais que 5% na criança e mais que 10% em adulto, né? Isso é importante. Por quê? Porque eu estou diante de uma queimadura de terceiro grau. Queimadura no períneo é importante em qualquer idade, então vai ser caracterizado como um grande queimado. E queimadura por eletricidade e de terceiro grau, também em mão, pé, face e pescoço. Queimadura em face, sempre a gente vai analisar, gente, como grande queimado, porque pode evoluir com insuficiência respiratória e a gente precisa aí entubar esse paciente e garantir essa via aérea o mais rápido possível. Então, por isso que no pré-hospitalar a gente precisa, no atendimento dessa vítima, manter a via aérea desobstruída, primeira coisa, né? Em caso de incêndio, retirar toda as vestes da vítima, né? E retirar essa vítima do local para evitar a inalação de monóxido de carbono, né? Para não ter estreitamento, porque eu disse a vocês que inalação de fumaça vai haver um estreitamento ou seja, um edema do glote, estreitamento da traqueia, e aí vai dificultar a intubação depois. Então, rapidamente, o médico é prudente garantir logo essa via aérea. Mais uma coisa, são avaliados a necessidade de intubação e de nebulização pela verificação da frequência e da profundidade respiratória a partir da ausculta deste doente. É prudente administrar também nesse paciente logo uma oxigenoterapia a 100% em todos os pacientes com queimadura acima de 20% da superfície corporal queimada, acima de 20%. Claro, vamos analisar o fato concreto, como é que esse meu doente está. Então, prudentemente, oxigênio a 100%. Queimadura no tórax também é importante também verificar, porque esse tórax pode enrijecer e ter uma complicação na expansão aí torácica.
Deve-se avaliar também a presença de déficit neurológico, né? Pois pode estar relacionado a efeitos das toxinas que foram inaladas por esse doente. Então, escala de coma de Glasgow aí, importante se avaliar. E precisamos também aí fazer uma exposição total da vítima, né? Com a retirada de roupas, joias, e só que neste momento nós temos que ficar muito atento por conta da hipotermia. Então, ao retirar esse agente que está ali causando essa queimadura, que é importante, a gente tem que também depois, retirado, colocar a manta térmica, porque temos certeza que pode ocorrer também queimadura por agentes frio. Ok, gente? Ficamos por aqui. Grande abraço. Estuda que a vida muda.